Bom, hoje os nossos estudos, como está aí, né? Nós vamos trabalhar a questão do umbral. É a primeira vez que nós estamos fazendo um estudo voltado a uma psicografia da própria casa. Essa psicografia aconteceu em 2011 e, como a gente normalmente costuma fazer, deixa um pouco de molho, observando, para ver se realmente todo o conteúdo ali faz sentido, se realmente toda aquela encenação está dentro do contexto da doutrina. Eu gostaria muito que vocês depois nos ajudassem nisso, para ver se realmente comporta, né, essa interpretação e essa forma de ser. É um estudo, aproveitando o gancho de Sebastião, realmente vai ser eu creio que vai ser um estudo bastante interessante, porque, segundo a Kardec, as manifestações têm que ter um objetivo singular, útil, que possa realmente despertar o conhecimento e o interesse das pessoas. E eu creio que essa manifestação que foi obtida em 2011 atende esses requisitos. Mas como nós temos apenas um tempo limitado para os estudos, nós achamos conveniente fazer em duas partes. Vamos fazer a primeira hoje e semana que vem, se Deus quiser, nós vamos concluir esses estudos. Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos ter uma pequena introdução que é apenas um comentário que o Espírito fez ao se manifestar, considerando que era a época na véspera de Natal, e como ele trabalha com crianças, ele fez uma observação que nós achamos muito importante mantê-la, para que a gente possa então também ter essa reflexão a respeito do que ele vem falando sobre nós em relação a crianças em orfanato. Ele quem? O Espírito. Ah. Eu me apresento como criança. Eu gosto muito de criança, eu sou um espírito em formato de criança. Gosto de cuidar das crianças. É interessante porque normalmente é comum nas manifestações mediúnicas se manifestar a criança. É muito comum. Nós já tivemos N situações de manifestações de criança. Mas não nesse formato. Veio como criança, mas na verdade era um espírito adulto, querendo não, por necessidade dele próprio, veio em forma de criança. Então essa foi a apresentação inicial dele. Nessa época de Natal, isso foi em dezembro de 2011. Deve ser uma data significativa para todos nós. Época de presentes, alegrias, mas tem tanta criança carente que não sabe o que é Natal. Não tem um lar, não tem uma família. Venho para pedir para que vocês peçam por essas crianças, que orem por elas, que no pensamento possa ajudá-las a crer no menino Jesus, no nascimento de Jesus. No momento de orações para o menino Jesus, peçam por essas crianças, para que elas possam ser abençoadas, protegidas e que se possam conseguir um lar, ou que dê companhia para essas crianças, porque elas precisam de amor, somente amor, e é tão difícil.
Por isso que eu não pude deixar de trazer isso. Bem, e agora vem o que realmente nos chamou bastante atenção. Eu sou um espírito velho que optei em permanecer em um corpo fluídico de criança, pelo fato que me aconteceu na minha última encarnação. E aí veio uma questão: o que é umbral? Como que a doutrina vê umbral? E será que todos nós podemos dizer que nós estamos excluídos após o nosso desencarne de estar no umbral? É uma reflexão que é interessante para que a gente possa trabalhar isso. Meu nome é Marco. Eu trabalho com as crianças que desencarnam. E é mais confiável para uma criança que desencarna fazer os primeiros contatos com a outra criança. É mais fácil para elas e, no caso, esse espírito em criança, em trabalho, sou eu. E aqui ele já começa a trabalhar. Por que ele, ao desencarnar, se transformou? Porque nós sabemos que o espírito, ele tem a facilidade e tem a faculdade de ter o seu corpo fluídico da forma que ele quer. Quem é o preto velho? Quem é o caboclo? Quem são as ciganas? São espíritos que preferem ter essa figura para se manifestar. Já tivemos N relatos de preto velho se manifestando em reuniões mediúnicas, onde, por ignorância dos seus membros, trazia constrangimento para aquela reunião mediúnica, por ser um preto velho. Só que, pretos velhos, nós temos de uma forma infinita, muitos, altamente capacitados, altamente amorosos, altamente intelectuais. Mas muitos... Oi? A sabedoria que eles passam são enormes. Mas eles preferem exatamente nessa simplicidade de preto velho, em grande parte, para formar essa conexão, para facilitar essa conexão. Não é muito diferente o que o Marco fez aqui, não. Não é nada diferente. Às vezes também você vê em alguns relatos, veio um anjo. Às vezes, manifestou uma forma de um anjo porque a pessoa ia aceitar melhor. Sem dúvida. Né? Converso com elas, levo-as para outros lugares. Dessa forma, passo confiança em nossa relação, estabeleço uma afinidade, o que torna mais produtivo minha aproximação. Minha aparência como criança é mais leve, suave. O efeito é melhor do que se eu chegasse com um espírito adulto. Não faz sentido. Você tem o carinho, dele, né? Oi? O carinho que ele tem, o cuidado Sim. com essas crianças desencarnadas. Agora é interessante. Eu resolvi permanecer nesse estado de criança pelo trabalho que me propus realizá-lo. Mas eu gosto de estar assim. Não me importo, porque fui eu quem pediu para fazer esse trabalho da forma como está sendo realizado. Ou seja, ele, espírito desencarnado, pediu para que ele pudesse trabalhar dessa forma. Por que será que ele pediu?
para poder trabalhar assim. Ele foi uma criança judiada. Oi? Ele foi uma criança judiada. Vamos ver, né? É um trabalho capaz de aliviar sofrimentos para muitas dessas crianças que desencarnam e que poderiam permanecer ainda vinculados aos pais, pelos fluidos magnéticos que os ligavam em razão da estreita relação familiar, ou seja, os laços de família. E a cada dizer, a cada texto, ele vem nos dando informações e lições de como ocorre no mundo espiritual. Ou seja, aqui ele faz o quanto é forte essa ligação fluídica, magnética dos pais com essas crianças que desencarnam. E ele faz esse relato para que isso sirva para nós de observação e de reflexão. Tem bastante tempo que eu desencarnei, mas eu pedi para fazer esse trabalho por um período. Senti que era preciso fazê-lo. Era uma necessidade que eu tinha e que ainda tenho. Precisava estar assim por mim mesmo, pela minha cura. Vamos trabalhar um pouco agora sobre a prisão mental. Na minha última encarnação, eu perdi minha filha, eu sofri muito. Pela minha ignorância, incompreensão, não a deixava seguir seu curso no plano espiritual. Porque no meu sofrimento de pai egoísta, eu não aceitava a sua morte. Eu não aceitei o desencarne. E realmente é uma situação muito difícil. Somente os pais que já perderam seus filhos, principalmente as crianças, têm condições de fazer essa avaliação. Porque uma coisa, teoricamente, a gente falar no textual, mas e na prática? Na hora ali mesmo. Porque é muito difícil falar, eu não faço isso. Eu não tenho essa atitude. Mas será que eu não tenho mesmo? Tem. É muito É difícil igual quando eu vi minha neta de 13 anos. a gente fazer essa Eu avaliação. achava uma avó enterrar a neta. Eu achava que eu queria, não é? Então são situações muito difíceis. Muito. Né? E ele, da forma como ele se posicionou, eu creio que muitos de nós. Mas Deus A minha ignorância. acabou. Oi? Deus vai trabalhando com a gente. Sem dúvida alguma. Eu aprendi. Sim, a minha ignorância tornou-se uma obsessão. De tanta amargura, e pedia tanto a ela, a filha, que a voltasse para mim e fazendo sofrer no plano espiritual pelos meus fluidos emanados de ódio, desespero, mágoa, rancor a Deus. Olha que potencial energético ele produzia dia e noite em função do que aconteceu. É interessante observar que antes do desencarne era uma família normal. Era um pai maravilhoso. Era uma família como qualquer uma outra. E não só ele sofria, mas ela também Ela também não conseguia sofria. seguir em frente, vendo o sofrimento atrelado ali ao sofrimento do pai. É um magnetismo. É um magnetismo. Ele cita na anterior. Quando ela desencarnou, estava com 5 anos. E eu fiquei apavorado. Não aceitava a morte da minha filha. Eu a chamava o tempo todo, dia e noite, para perto de mim. Ah, mas quando a gente não sabe das coisas, a gente fala isso. A gente às vezes sabe não faz também. Eu não sabia. É isso aí. Eu não achava para ele. Eu sofri muito.
pelos meus pensamentos, palavras e atitudes, fui até o inferno. Porque eu não podia admitir e aceitar um Deus que permitiu e deixou que minha filha morresse daquele jeito. Loucura por depressão. Fica à vontade, tem cadeira aqui, tem aqui, fica à vontade. Quando eu desencarnei, morri totalmente louco, fruto de uma depressão profunda. Desencarnei após ter sido internado em vários lugares terríveis, manicômios. Sofri muito. 1830. 195 anos. Ele? Considerando esse fato. Imagina isso em 1830. A codificação veio quando? A codificação veio 1857. 1857. 1830. 57, sim, de Kardec. Kardec. 1830. Né, que foi ele que trouxe esse conhecimento. Antes não tinha. E sabe quem foi me buscar no lugar onde eu estava? Ela, a minha nora fala que quando ela for, só aceita ela para receber. Não tem isso não, né? É difícil acreditar que alguém pudesse ir lá, por seu lugar horrível. E mais ainda, imaginar que possa existir um lugar horrível assim, onde eu fiquei por um longo tempo. Por isso que eu disse, nenhum de nós estamos livres de dar uma passada pelo umbral. Não, você já imaginou a reação dele? Ele voltou lá atrás e disse, quanta? Sim. Resgate. Era terrível, passei por um enorme sofrimento e só depois de muito sofrer é que a minha filha de 5 anos teve autorização para me buscar. Esse fato, esse relato é muito parecido com o que aconteceu com André Luiz. Ele não conseguia ver sua mãe. A sua mãe o tempo todo ali do lado dele, aguardando o despertar, e nada podia fazer, porque ele, pelo sentimento que ele tinha naquele momento, o tornava cego, e ele não conseguia visualizar além do que estava circunscrito ali com ele. Eu não acreditei na hora que a vi. A felicidade era tão grande de poder estar com ela, de saber que a vida continuava, que ela estava viva. Eu sofri tanto porque eu pensei que não existia vida além da morte. Inclusive tem um filme que é A Vida, acho que é A Vida Além da Morte, né? Tem. Que é exatamente isso aí. Só que ela fica viva porque o marido e 2 filhos sofrem um acidente e morrem. E ela não aceitou. Ela não aceitou, ela entrou numa depressão profunda e ela foi para o umbral e ela não conseguia sair de lá. Mesmo lá ela sofria todos aqueles sentimentos no umbral. Ela estava sentindo como se ela estivesse viva. Ele é que foi até o umbral
para poder resgatar ela. Ela estava no fundo mesmo, ela estava num grau lá terrível. Por isso que a gente tem que ter a preocupação muito grande em analisar as manifestações para ver se realmente faz sentido aquela manifestação, para que a gente não venha e coloque a público aquilo que, a princípio, não condiz com a realidade da doutrina espírita. Né? Então a gente tem que ter esse zelo. Não é à toa que, para que a gente publicasse isso hoje, nós demoramos 14 anos. Né? Então isso demonstra exatamente a seriedade que a gente tem que ter nas comunicações. Porque nem todas as comunicações elas são dignas de serem colocadas, divulgadas e trabalhadas, a não ser comunicações que vão trazer realmente no seu conteúdo uma reflexão, um entendimento muito grande para nós, a exemplo do que nós estamos vendo aqui. Né? Está dentro daquilo que realmente a doutrina espírita vem colocando para nós. Evidentemente, no caso aqui é a médium, a gente, por uma questão de sigilo, né, em momento algum aparece o nome da pessoa em absoluto nem nada. Mas é realmente um trabalho muito interessante, porque vem através das manifestações trazer esse outro lado e mostrar essa realidade que diante de nós, muitas vezes, a gente acha que é uma simples história. O despertar no umbral. Papai, eu estive com o Senhor todo o tempo. O Senhor nunca me deixou sair de perto de você. Por que não deixado? Porque aquele campo magnético fazia com que ela não se desprendesse e, ao mesmo tempo, pela incapacidade dele, pela psicosfera que foi criada, pelo pensamento negativo dele, pelo ódio, pelo rancor, ele também não havia. Nesse momento, eu tomei consciência do mal que eu lhe fizera durante esse tempo todo, percebi o quanto a fiz sofrer. Foi nesse momento que ele percebeu como que funcionam as coisas, como que no mundo espiritual essa situação está tudo interligado. Então, muitas vezes, quando a gente argumenta isso com as pessoas que perderam os entes queridos, é exatamente nesse sentido. Para que não criem um campo de imantação e não vai permitir que esses espíritos possam continuar o seu campo evolutivo da forma como precisa e necessita ser. Uma vez desencarnado, ele tem que continuar cumprindo o seu papel. Independente de quem quer que seja, os núcleos familiares são composições permitidas por Deus para que possa dar aos espíritos que estão ali o crescimento e o desenvolvimento. Pela nossa ignorância e por não ter esse entendimento, nós nos apegamos como se realmente fosse nosso, propriedade nossa. Nesse momento a gente vê que não é, e nem poderia ser. Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Né? Ela acompanhava todo aquele processo de enorme sofrimento, mas não podia fazer nada, porque eles a permitiam somente observar, aguardando o momento dele despertar.
me vendo sofrer como louco, mas eu não a via. Não podia vê-la. Meu ódio era a causa da minha cegueira. De fato, estava totalmente cego para Deus. E eu, de novo, na minha loucura, encarnado louco, espírito louco. Não houve mudança. E eu de novo na minha loucura, mas agora em espírito. Somente após eu sair daquele lugar acompanhado de minha filha e fazer um tratamento longo e pedir com muito fervor a Deus e os espíritos que cuidaram de mim permissão para trabalhar. É que eu melhorei na busca de meu crescimento. Pois é, aí que está o ponto, né? Porque muitas vezes poderia imaginar assim, pronto, eu já encontrei, já resolvi meu problema, agora eu vou trabalhar. Mas aí que está o grande desenvolvimento, né? E isso serve, o que o Sebastião está falando aqui, serve a reflexão para qualquer um de nós. Que muitas vezes nós só vamos superar as nossas dificuldades prestando serviço à comunidade. Aqueles que precisam. Não é resolvendo o meu problema. Exatamente. Né? São consideradas terapias ocupacionais. Foi o que ele fez. Ele simplesmente poderia, como Sebastião disse, a partir daí cuidar da vida dele. Ufa, né? Resolve. Mas ele não pensou assim. E é interessante, mesmo lá no umbral, você vê, tem irmãos ajudando, auxiliando. Por isso, nas nossas manifestações, os médios, muitas vezes, aprendem a ir no umbral e trabalhar no umbral para fazer esses resgates. E não é para o médio também uma situação fácil, não. Não é. Somente quem viu, participou de uma dessas sessões, numa dessas reuniões, que pode avaliar o quanto é desgastante para o médium realizarem esses trabalhos. Oi? Não, muito fácil. O trabalho no plano espiritual. Escolhi trabalhar com as crianças que desencarnassem cedo. Aprendi na minha insanidade, na minha dor, um trabalho digno e útil. Foi aí que eu passei a ter uma consciência plena de minha situação e de tudo que passei. Isso serve de reflexão para muitos de nós, mesmo estando encarnado. Quantas vezes passamos por dificuldades aqui e ficamos cegos diante dessas dificuldades, diante dos problemas? Muitas vezes não assumimos as nossas culpas, as nossas responsabilidades e transferimos isso para os outros, sem dar conta que cabe a cada um de nós buscar as soluções. Quando se fala que a doutrina espírita é, acima de tudo, uma instituição de consolo, realmente é. Quantos encontram na doutrina espírita, no seu evangelho, na sua filosofia, na sua moral, o entendimento, a compreensão, o sofrimento que ora estamos passando e que tem uma razão de ser. Não é por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém passa o que passa por acaso.
Se no plano espiritual essas condições existem, aqui não é diferente. E nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão, para que a gente possa, enquanto há tempo, buscar trabalhar isso, porque os problemas nós sempre vamos ter. As dificuldades sempre teremos. Agora, como resolvê-los? De que forma? O que podemos fazer para que possa nos favorecer e nos permitir avançar, enxergar um pouco mais à frente, enxergar a luz. Então, São esses ensinamentos que eles passam para a gente. então, essa menina, ela ficou no grau por conta desse magnetismo do pai? Só que, na verdade, como o umbral não é um lugar físico, é um campo mental, Sim. ela não estava no umbral. Ela estava presente ao pai, que, por sua vez, ele criava aquele campo mental, mas ela não tinha nenhuma contaminação do umbral. Entendi. Mas ela também dali, ela não conseguia seguir. Ela não conseguia também desenvolver outras atividades, outros crescimentos, em função dessa imantação. E ele, e o Marcos, no caso, ele fazendo esse trabalho, ele como criança, é para ajudar essas crianças a se desmembrar desse campo? Para desmembrar desses campos, para poder facilitar para essas crianças e não fazer, para que não aconteça o que aconteceu com a filha dele. Entendi. Fiz vários trabalhos diferentes, estudei muito. E uma das coisas interessantes que nós temos que adquirir hábitos. Dentro da doutrina espírita, o estudo, a pesquisa é fundamental. Porque somente através do estudo, dos questionamentos, é que a gente vai poder avançar e desenvolver, tornarmos ferramentas melhores. Não precisa achar que aqui é o suficiente e aqui está bom. Porque por mais que a gente nos veja como autossuficiente, no plano espiritual vamos estar muito aquém. Não tenha dúvida disso. Fiz vários trabalhos diferentes, estudei muito e achei melhor transformar meu perispírito para ter a forma de criança para a execução dessa tarefa, porque era mais fácil lidar com elas e levá-las comigo. O motivo principal deste trabalho era evitar que crianças passassem por sofrimentos pelos quais fiz a minha filha passar. Então aqui dá para a gente tirar do seu conteúdo várias lições. Primeiro, que nenhum de nós está livre de passar pelo umbral. Nós já tivemos aqui, e possivelmente a gente vai trazer isso em forma de estudos, relatos muito interessantes de pessoas que se tornaram obsessores, eu diria até obsessores de ocasião, sem que realmente, em nenhum momento, eles pensaram em ser obsessores. Faziam mal e não tinha conhecimento daquele mal que fazia. Nós já tivemos aqui relatos mediúnicos de amigos, que eram muito amigos. O amigo tinha uma noiva e ele se apaixonou pela noiva do amigo, a ponto dele ficar totalmente cego. Planejou
o assassinato do amigo para poder ficar com a noiva do amigo. Esse crime não foi descoberto. Ele, após a morte do amigo, se aproximou do amigo, da noiva, acabou casando com essa noiva. E o que aconteceu? Em cima do... Nós vamos trazer isso aqui posteriormente. Ah, não, deixa Nós vamos trazer isso aqui posteriormente. Para a gente ver que realmente existe obsessão de ocasião. Pessoas que jamais pensaram em tornar-se obsessores e de repente se tornam obsessores. Ninguém está livre. É a revolta no grande. Hoje, eu sei o tamanho do sofrimento dessas crianças. Quando o pai ou a mãe tem o comportamento e atitudes que eu tive na época em que a minha filha morreu. Aqui nós estamos trabalhando um caso específico. Mas quantos e quantos marcos nós temos no plano espiritual? E isso só vai melhorar, vai deixar de acontecer de uma forma maior, mais extensa, quando nós fizermos isso que nós estamos fazendo aqui. Começar a entender, compreender qual o mecanismo, né, de nós encarnados e qual as leis divinas que existem, das quais nós temos que seguir. A doutrina espírita, ela nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. Porque através do amor, a gente consegue consolidar todas essas questões. Inclusive no seio da família, que é onde existem os maiores conflitos dos espíritos. É exatamente dentro da família. Não é fora da família. Né? Porque é ali na família que os espíritos reencarnam para terem possibilidades de se ajustarem, de se acertarem. Então, quando a gente percebe, puxa vida, a minha família é tão difícil, a minha família é tão complicada, não é a minha família. Eu, como espírito, estou nessa família porque eu também sou complicado, porque eu também sou difícil. E eu estou exatamente aonde eu precisava estar, nem mais, nem menos. É assim que funciona a lei divina, a lei de causa e efeito. A lei de progresso não é de outra forma. Então, quando a gente começa a entender e compreender um pouco mais a doutrina espírita nesse aspecto, a gente vai compreendendo muita coisa que até então a gente não compreendia. A gente vai nos questionando se realmente o meu posicionamento é este, se eu estou correto, se eu posso melhorar, aonde eu posso melhorar, e não exigir que o outro melhore para depois eu melhorar. Inclusive, todos já sabem aqui, né, que nós temos uma irmã alcoólatra. E eu fiquei muito satisfeita porque ela parou de beber. E já tem uns 3 meses ou 4, né? Ela parou de beber. E ela foi convidada pela minha cunhada para ir para o aniversário dessa minha cunhada. E ela chegou para mim e falou comigo, agradece a ela, mas eu não estou preparada para ir a uma festa.
Ótimo. Então, quer dizer, aquilo, nossa, porque toda a vida eu falei para ela, olha, o que eu posso fazer por você é estar aqui para você, mas a mudança que você precisa só depende de você, eu não posso. Se dependesse de mim, você melhoraria agora, nesse momento, mas não depende de mim. Enquanto você não tiver consciência disso, você vai continuar bebendo, caindo, bebendo. Aí, com isso, ela parou de beber, a gente está ali junto com ela, tal, ela toma remédio, tem dias que é muito difícil para ela, mas ela toma calmante, né, tia? Ela toma metade durante o dia para não ficar muito lerda, né? Mas ela está tendo consciência, então isso aí está sendo assim, sabe, muito gratificante. Hoje, inclusive, falamos com ela, né, que ela tomou um cafezinho com a gente, falamos com ela o quanto a gente está feliz por ela, sabe? É o Marcos, quando estava lá, com todo aquele sofrimento, enquanto ele não despertou, porque, tomando como exemplo a sua irmã, por mais que vocês falassem, que todos falassem, enquanto a pessoa não tem essa conscientização, ela não vai fazer nada para mudar. Por isso que eu falo, ninguém muda ninguém. Nós nos mudamos a hora que nós sentimos a necessidade, quer seja por dor, por sofrimento, qualquer outra forma, aí nós vamos mudar. Caso contrário. E ter o conhecimento também é fundamental. Ajuda muito, Rodrigo. Sim. Se eu tivesse consciência aí, meu filho, Conhecimento é Nenhum de nós. estava bem perdidona. Nenhum de nós, Ione. Quando você estava perdido. Quando eu estava perdida, Por conta da dor. do nada, assim, ó, o Jorge me falou. Nada é por acaso também, né? né? Nada é por acaso também. O desencarne infantil. Hoje, sabemos que os sofrimentos dessas crianças são enormes e não merecem passar por isso. Elas não devem permanecer nesse estado de sofrimento vinculado a esse magnetismo dos pais. As crianças, no geral, lidam muito bem com o desencarne. Elas não sofrem, por incrível que pareça, como às vezes imaginamos. Ai, que bom, minha neta não sofreu. O sofrimento, em grande parte, vem das pessoas que ficam. Pela situação, ao produzirem fluidos negativos, deletérios, ruins, e elas sentem esses impactos. É como se fosse um impacto. Então, a morte em si, o desencarne em si, dessas crianças, não tem essa conotação de sofrimento intenso, como muitas vezes nós aqui imaginamos. E elas são crianças que tem que ir, né? Oi? Elas são crianças porque tem que ir, né? É o que diz aqui. Por causa dessas situações, é que em grande parte vem esses sofrimentos. Mas, no geral, não há nenhum sofrimento no desencarne de uma criança pelo simples fato dela ser criança. Tem isso. E aí, por quê? Aí ele vai comentar o porquê disso. Isso tem um porquê. Então fala. Ele que vai falar. Ah, A hora que chegar. Assiste. Ó, Sebastião, Mas é porque a criança em si, ela está vivendo aquela vida naquele, né, encarnado ali, porque o espírito, né, já é centenário, né? sim. mas Aí ela se sente melhor assim por estar vivendo naquela encarnação. Veja só. Eu já acho que a criança não sofre tanto igual uma pessoa adulta, porque ela não tem apego nenhum material. Esse é um dos fatores. É exatamente. Então, o que a doutrina espírita nos ensina é buscar essa lógica, esse entendimento, essa compreensão. Aproveita como é que se chama mesmo? Tatiana. Igual ela colocou. Pegue uma criança, 3, 4 anos, né? E pega um adulto
60, 70, 80 anos, né? Compara a existência de um e de outro. Quem tem muito mais laço aqui, agora, Pois é, isso é essa né? Nesse conferência. momento. É até fácil comparar isso. Você vê aniversário de criança. Você vai no aniversário, a pessoa gasta 50 mil. Você vai no aniversário, a pessoa gastou um bolinho, um guaraná. São crianças que investiram É a mesma coisa que escorrendo do carro. Não faz diferença se é um negócio astronômico ou se é apenas um bolinho com aniversário, todo mundo cantando parabéns e brincando e a criança está lá. Você olha para ela, está escorrendo suado, não quer correr. Inocência. Com 15, com 16 anos já muda a coisa. Já muda. A gente concorda com isso? A gente concorda com isso, então? Né? É isso mesmo. Agora, veja só. Depois que a gente quebra o ovo com ele em pé, fica fácil, né? Por que normalmente a gente não pensa assim? Né? Não pensa. Até então a gente não pensa conhece também assim. uma pessoa com mais idade. Porque a gente pensa do outro lado. O que a gente pensa? Puxa vida, tinha tanta vida pela frente. Exato. Ia fazer isso, ia fazer aquilo outro, ia formar. A gente que cria a expectativa do que ela seria no futuro, etc, etc, tal. Né? Como é que ela ia ser? A gente não vê como espírito. E geralmente culpa Deus mesmo. Por quê? Uma criança inocente, por quê? Né? Como, né? Como que Deus teve coragem de levar um anjo, né? Se a criança foi embora, Um anjo com oportunidade de um carro, Aham. de estudar, tudo é Não, material. o pior é Sim. fala assim, A gente parte para a isso. avó de ficar e a neta aí, eu tinha que ir na ordem, né? Aham, lógico. Natural das coisas. Eu ando aqui, minha neta foi. Mas um anjo. Agora imagina os pais. Lidar com isso. Agora imagina os pais. Imagina o meu filho, nossa. Mas não é um anjo com dezenas de encarnações? Oi? É um anjo com dezenas de Mas encarnações. aqui que eu aprendi era isso. É. Foi aqui que eu aprendi. Não falei esses me aturaram, E outra coisa também que eu falo, muito mesmo mais. com todo esse conhecimento que a gente está tendo, é muito difícil. Na hora que você vê a pessoa, seu ente querido ali, seja de qualquer idade, né? Fazendo a passagem dele, é muito difícil a gente, naquele momento, colocar o nosso conhecimento. Porque nós somos humanos. Agora, por outro lado. Oi? Esse ensinamento deixa a gente ficar bem mais tranquilo. Sim, sem dúvida alguma. Agora Agora, existe uma balança. A gente perde. agora, por outro lado também, Ficar bem mais tranquilo. a gente não deve tornar-se colecionadores de receita. Exato. Que às vezes só vai pegando receita e não faz nada na prática com aquilo que nós aprendemos. Né? Então, aquilo que a gente vai aprender, que faz sentido para a gente, que a gente acha que é interessante, a gente tem que começar a trabalhar isso na prática. Tem que começar a trabalhar as mínimas coisas, né? Exatamente para que a gente não acumule só conhecimento e a prática zero. Não. E a gente tem propriedade, né, daquelas pessoas, desses entes queridos nossos. Cada um vem com o seu compromisso encarnatório. Cada um tem seu segmento, o seu tempo de viver aqui. Né? Então a gente quer o quê? Quer do nosso lado o tempo todo. Com certeza. É o que o Marcos queria. Né? A ignorância, o egoísmo. Por que ele levou a minha filha? E muitas vezes ele fala, mas por que logo eu? Eu fui escolhido. E é Levou fácil, a minha filha. Vai culpar quem? Eu sou uma Né? pessoa tão boa. Nunca fiz mal a ninguém. Vai contrariar contra Deus. Né? Nossa. É difícil também. A saudade dos pais. Elas sentem? As crianças lá em cima? Isso é maravilhoso. Gente, porque No meu trabalho, eu chego, converso com elas. A maioria das vezes, elas não têm noção. Isso acontece muito. Não é só com criança, não. Quantas e quantas vezes nas manifestações aqui, a pessoa passa décadas, às vezes, já tivemos casos de 400 anos que não sabia que tinha desencarnado. Tá bom. Pedi por ele. A maioria das vezes elas não têm noção de que morreram. Muitas vezes eu falo com elas que os pais foram para o hospital, estão doentes, que precisam de um período para se tratarem.
Aí fica, mas espera aí, esse espírito falando mentira? Ei, Anderson, nós vimos isso outro dia. E aí, falando mentirinha, será que é válido essas mentirinhas? Nesse momento, sim. Vira uma estrelinha. Então, a gente percebe, olha a inspiração do Marcos, né? Vendo todas as situações, e depois que ele, né, viu todo esse quadro, esse panorama, e começou a perceber o sofrimento dessas crianças, ele falou, epa, eu posso fazer alguma coisa útil para poder trabalhar com as crianças. Então, dentro disso aí, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, eu continuar sendo uma criança, né? Meu perispírito vai ser como uma de criança, mas com a mentalidade de adulto para poder fazer esse trabalho. A partir daí, ele se colocou à disposição, com autorização, para poder trabalhar isso e ajudar essas crianças em sofrimento. Olha só que caridade, olha só que amor. Que lindo Hã? de hoje. Muito bonito. Pergunto se querem ir comigo para um local bonito, onde tem muitas crianças e que a gente vai estudar e divertir. E que elas vão poder ver os pais em um telão mental. Aí, Gilberto, Ah, meu Deus. Que isso em 1830, quando ainda não tinha televisão. Mas no mundo espiritual sempre teve. E as do Tudo dia- que nós temos aqui, em termos de tecnologia, vem tudo de lá. Vem tudo, isso de 1830. Ai, toda vez que fala assim, cara de criança, que é muito bonito, você Aí as crianças vê os pais. Sim, aham. Sim. Olha só. Conseguimos fazer essas imagens porque é fácil no plano espiritual fazer essas coisas. É uma projeção mental. Da mesma forma que você projeta umbral, você também tem a capacidade de fazer essas outras projeções. É uma espécie de montagem simples, onde os pais conseguem dialogar com os filhos. É como se estivesse perto, trazendo um benefício muito grande para essas crianças. E as crianças para os pais. Vice-versa. Né? Então a gente vê como que no plano espiritual eles também procuram se ajustar para poder trazer benefícios para esses espíritos que precisam, independentemente da idade. Mas também não podia ser de outra forma, né? Não tinha como. Tinha que ser. Né? A nossa mente é porque nós ainda não aprendemos a utilizá-la. Nós não aprendemos como trabalhar isso. Grande parte dos nossos problemas psíquicos, dos nossos problemas emocionais, podem serem resolvidos dentro de um trabalho no campo mental. Porque quando Inclusive, a gente vê um grandes filme... curas. Oi? Grandes curas, né? Sim. No corpo físico. Porque quando a gente está vendo um filme, está muito focado no filme, quando acontece uma coisa, a gente leva um susto, como se nós estivéssemos lá. Porque houve uma reação, e o nosso cérebro não sabe se é real, se é fantasia, se é filme, nada. Desde o momento que aquilo aconteceu, a reação é automática. Né? E da mesma forma, a produção dos hormônios, dos neurotransmissores, é em função daquilo que foi despertado. Inclusive, se tem esses óculos 3D,
que alguns deles trabalhados já estão sendo usados para trabalhar as fobias. Para trabalhar as fobias. Porque ainda que aparentemente não é real, mas para o cérebro, Aprendendo. aquilo é real. E a Então, sensação é que a sensação é de que é real. você está Então, ali dentro daquela situação. traz as consequências como se fosse realmente real. E aqui não é diferente. Tá? Assim, elas não sentem falta e saudade de voltar à Terra. E com o passar do tempo, estudos, planejamento, elas vão percebendo que estão em outro mundo e voltam a ser o espírito que eram antes. O processo é muito fácil, basta ter conhecimento e amor para poder fazer.